Ela pode não estar interessada agora, mas isso não significa que ela nunca vai desejar você. A maioria dos homens acredita que desejo feminino é algo automático, que ou ela sente ou não sente. Mas o que poucos sabem é que o desejo dela pode ser construído, estimulado, criado, não com cantadas, não com dinheiro, mas com psicologia. Mulher não se apaixona só pelo que vê, ela se envolve pelo que sente. E o que ela sente depende da forma como você se posiciona, se comporta e ativa as emoções certas, na ordem certa. Você já percebeu como tem caras comuns que conseguem despertar atração em mulheres que no começo nem davam moral? Isso não é sorte. Isso é comportamento estratégico. É saber como ser percebido de forma diferente. Ela pode não notar você agora, mas se você mudar sua presença, seu ritmo, sua energia, ela vai começar a sentir algo estranho, um incômodo bom, um interesse que surge do nada. Uma vontade de entender por que você não sai da mente dela. E aí, meu parceiro, ela começa a desejar. Neste vídeo, eu vou te mostrar como virar esse jogo. Como fazer uma mulher que não demonstrava interesse começar a prestar atenção, ficar curiosa, se aproximar e te enxergar como um homem diferente. E o melhor, sem você se humilhar, sem forçar conversa e sem correr atrás. Você vai entender a lógica por trás do desejo feminino e aprender a ativar os gatilhos certos que quebram resistências e criam conexão emocional poderosa. Se você já cansou de ser ignorado, de ser o legalzinho que nunca recebe o olhar que quer, esse vídeo vai virar a chave na sua mente. Depois de assistir, você nunca mais vai se perguntar: o que eu preciso fazer para ela me notar? Porque você vai saber exatamente o que fazer para ela te desejar. 1. Pare de buscar aceitação. Torne-se o desafio. Enquanto você estiver tentando agradar, provar seu valor ou mostrar que é um cara legal, ela nunca vai te desejar de verdade. Porque desejo feminino não nasce da aceitação, nasce do desafio. E aqui está o problema. A maioria dos homens vive em busca de ser aceito. Faz tudo para agradar. Concorda com tudo que ela fala. Dá atenção demais. Fica disponível o tempo todo. E isso mata qualquer chance de atração. Por quê? Porque o cérebro dela entende que você já foi conquistado. Você está ali, fácil, previsível, entregue. E o que é fácil demais nunca é desejado por muito tempo. Agora, quando você inverte o jogo e se torna o desafio, tudo muda. Você para de buscar validação e passa a ser quem oferece ou retira a atenção. Você se posiciona como alguém que não está implorando para ser escolhido. Você mostra, sem precisar dizer, que quem tem sorte é quem entra na sua vida, não o contrário. Isso ativa nela algo forte: a dúvida, a curiosidade, o desejo de entender por que você não se comporta como os outros e, principalmente, o desejo de conquistar você. A crítica aqui é para quem vive fazendo tudo para agradar e depois reclama que foi ignorado. Você não foi ignorado. Você foi previsível. Você foi entregue demais. E ela perdeu o interesse antes mesmo de cogitar desejar. O homem desejado não se explica. Ele não se justifica. Ele não se coloca como o melhor candidato. Ele permanece firme no próprio valor e, por isso, se torna magnético. Se você quer que uma mulher comece a te desejar, mesmo que hoje ela não esteja interessada, pare de correr atrás. Comece a se posicionar como alguém que vale mais do que a aprovação dela, seja o prêmio, seja o enigma, seja o homem que ela quer decifrar, e não aquele que já entregou tudo de bandeja. 2. Use o poder do olhar com intenção e controle. O olhar é sua arma mais poderosa, e você provavelmente está usando da forma errada ou nem está usando. Quando uma mulher te olha, ela está testando algo: sua firmeza emocional, seu nível de segurança, sua intenção. E o que a maioria dos homens faz? Desvia, fica nervoso, sorri demais. Ou pior, encara como se estivesse tentando intimidar. Erro total. Se você quer que uma mulher comece a sentir algo por você, mesmo que ela ainda não esteja interessada, o seu olhar precisa causar impacto emocional. Não é sobre olhar fixo e agressivo, é sobre olhar firme, calmo, com leve intensidade. Um olhar que diz: eu te vi, eu te entendi, e eu não preciso provar nada. Esse tipo de olhar quebra a mente dela por dentro,
porque ela está acostumada com dois tipos de homem: o que não aguenta olhar nos olhos e o que olha como se estivesse desesperado por atenção. Você precisa ser o terceiro tipo, aquele que transmite presença, que sabe o poder que tem e que olha como se soubesse que vai deixar marca, sem precisar forçar. E tem mais: não olhe só quando ela fala com você. Olhe quando ela não está esperando, quando ela vira de lado, quando está distraída, e segure o olhar por 1 segundo a mais que o normal. Esse segundo extra causa tensão, e tensão bem aplicada vira curiosidade. Curiosidade mal resolvida vira desejo. A crítica aqui é para quem evita o olhar dela achando que vai parecer invasivo. Você não vai parecer invasivo quando está no controle. Você vai parecer dominante, confiante e completamente fora do comum. Se ela te encara e você segura, sem desespero, com leve sorriso de canto, ela começa a se perguntar o que você sabe que os outros não sabem. E só por essa pergunta, ela já começou a te desejar. 3. Construa mistério. Fale menos, impacte mais. Mulher não deseja o que ela entende rápido demais. Ela deseja o que ela não consegue decifrar de primeira. E é aí que a maioria dos homens se perde. Falam demais. Contam a vida toda no primeiro contato. Explicam tudo, se justificam, entregam passado, presente e até os planos do futuro. Resultado? Zero mistério, zero curiosidade, zero impacto. Se ela já sabe tudo sobre você, ela não tem por que pensar em você depois. Você virou previsível. Arquivo completo. Nada a explorar. Agora, quando você fala menos e entrega frases com peso, quando você responde com calma, quando você compartilha só o suficiente e deixa espaços em branco. Ela começa a pensar: por que ele falou aquilo daquele jeito? Será que ele estava falando sério? Por que ele mudou de assunto ali? Esse cara é diferente. O mistério não é ser frio ou fechado, é ser controlado. Você escolhe o que revelar e o que guardar, e esse controle é magnético, porque o cérebro dela começa a trabalhar em cima do que você não disse, e tudo que gera pensamento repetido vira atração crescente. A crítica aqui é para quem acha que ser transparente é contar tudo. Transparência é atitude, não excesso de informação. Você pode ser verdadeiro e ainda assim ser misterioso. Basta não entregar tudo de uma vez. Mulher deseja o que desafia a lógica, o que intriga, o que dá vontade de investigar. E você só vira esse tipo de homem quando domina a arte de falar pouco e marcar muito. Fale o necessário, toque onde ela não espera, mude o tom de voz de forma estratégica. Jogue uma frase solta e mude de assunto. E observe: se ela começa a puxar mais papo, fazer mais perguntas, tentar entender você, é porque o mistério funcionou. E quando ela quer te entender, ela já começou a te desejar. 4. Controle sua energia. Nunca demonstre carência. O maior repelente de desejo que existe é a energia de carência. Quando a mulher sente que você precisa da atenção dela, que depende da resposta dela, que está buscando validação o tempo todo, ela perde o interesse na hora. Não importa se você é bonito, inteligente ou tem boa conversa. Se sua energia diz "eu preciso de você", ela sente. E o desejo morre ali mesmo. Por outro lado, quando você aparece com uma energia controlada, centrada, sem pressa, sem pressão, sem peso emocional, ela te enxerga com outros olhos. Porque essa energia transmite valor, transmite que você está bem com você mesmo. E homem que está bem com ele mesmo é naturalmente atraente. A mulher pode não estar interessada no começo, mas se ela sente que você não está tentando forçar nada, que está confortável no seu próprio mundo, que conversa com leveza e se retira sem drama, ela começa a prestar atenção. Por quê? Porque isso é raro. A maioria dos homens que ela conhece reage com ansiedade. Fica mandando mensagem o tempo todo. Se dói quando é ignorado. Muda o tom quando não recebe o que quer. E tudo isso transmite escassez. A crítica aqui vai para quem entra nas interações com sede demais. Você quer tanto que ela goste de você, que acaba se diminuindo. Você quer tanto mostrar valor, que acaba entregando tudo rápido demais. E quando percebe, ela já perdeu o respeito. Homem de energia forte não força a presença. Ele não precisa ser aceito. Ele aparece com calma, observa, testa,
E se a energia não combina, ele vai embora, sem precisar provar nada. Se você aprender a controlar sua energia, a não entregar seu interesse fácil, a manter sua postura mesmo diante da frieza dela, ela vai começar a te ver com mais intensidade. Porque mulher pode resistir a palavras, elogios, até beleza. Mas ela sente a energia de um homem que se basta. E essa presença silenciosa, firme e segura, faz ela desejar mesmo sem entender o porquê. 5. Faça ela se sentir observada, não validada. Existe uma diferença gigante entre observar uma mulher e validar uma mulher. E a maioria dos homens confunde os dois. Validar é quando você elogia de forma direta demais. Você é linda. Você é incrível. Você é diferente de todas. Isso pode até funcionar no curto prazo, mas logo perde força. Por quê? Porque ela já ouviu isso 1000 vezes. Não causa impacto emocional. Agora, quando você observa em silêncio, com intenção, com presença, com aquele olhar que analisa, sem elogiar, sem se entregar, você muda o jogo. Você não diz nada. Mas ela percebe que está sendo vista de verdade, e isso ativa um dos gatilhos mais profundos do desejo feminino, a sensação de ser notada de forma única. Quando ela se sente observada, ela se pergunta: o que ele está pensando? Será que ele gostou do que viu? Por que ele ainda não falou nada? E essas perguntas, sem resposta, viram tensão. Você começa a causar presença sem esforço. E a mente dela começa a trabalhar, tentando entender o que você está enxergando. Você pode olhar para a boca dela enquanto ela fala, olhar nos olhos e depois no pescoço, deixar um leve sorriso surgir e não explicar. Tudo isso cria clima. A crítica aqui vai para quem quer o tempo todo mostrar que gostou. Se você quer que ela te deseje, você precisa inverter isso. Você olha como quem está avaliando, como quem está decidindo se ela realmente merece mais da sua atenção. E isso faz ela se mexer na cadeira. Ela não sabe se você gostou. Não sabe se chamou sua atenção. E essa dúvida, vinda de um homem firme, observador, calado, ativa o emocional dela sem ela perceber. Pare de elogiar. Comece a observar. Deixe ela sentir que está sendo notada, mas não conquistou nada ainda. E o desejo vai crescer, porque quem não valida, obriga o outro a buscar validação. E quando ela começar a buscar a sua, o jogo virou. 6. Mostre que você tem uma vida maior que ela. Mulher não se atrai por um homem que gira em torno dela. Ela pode até gostar da atenção, mas só deseja de verdade aquele que parece viver algo muito maior, com ou sem ela. Você quer que ela te veja diferente? Mostre que você tem propósito. Mostre que você tem rotina, metas, disciplina, círculo social, hobbies, projetos. Não com palavras, com postura. A forma como você fala sobre o seu dia de estudo. Se você diz, estava só esperando a gente se falar, você já perdeu. Se você some um pouco porque estava focado no seu treino, no seu projeto, no seu rolê com pessoas interessantes, ela presta atenção. Por quê? Porque isso mostra valor real. Mostra que você tem uma vida que continua, com ou sem resposta dela. E isso cria um efeito forte. Ela começa a querer fazer parte. Porque agora você não está disponível demais. Você está no controle. E a sua atenção virou algo raro. E tudo que é raro é mais desejado. A crítica aqui é direta. Se a sua vida é vazia e a atenção dela virou seu foco principal, ela sente. Ela percebe que você está colocando tudo em cima dela. E isso pressiona, isso sufoca, isso repele. Agora, se ela percebe que você está presente, mas nunca disponível demais, que você está interessado, mas não carente, que você oferece atenção, mas não gira em torno dela, ela se sente desafiada. O segredo é esse. Ela precisa sentir que, para ter mais de você, ela vai precisar merecer um espaço. E esse espaço é limitado porque sua vida já está cheia. Cheia de propósito, cheia de movimento, cheia de coisa acontecendo. Quando você mostra que sua vida é maior que ela quer entrar e começa a desejar, não só por você, mas por tudo que você representa. 7. Plante pequenas provocações e suma em seguida.
Quer ativar o desejo de uma mulher que ainda não está interessada? Então, aprenda a provocar e desaparecer logo depois. Essa técnica é simples, mas extremamente eficaz. Você solta uma frase que deixa ela pensando e some. Nada de insistir, nada de explicar, nada de continuar. Você deixa no ar. Por exemplo, você olha para ela e diz com um leve sorriso: "Tem alguma coisa em você que eu ainda não decifrei." Ou, "Você parece tão segura, mas seu olhar te entrega." E logo depois muda de assunto. Ou encerra a conversa. Ou simplesmente vai embora. O que isso faz? Planta uma dúvida emocional. E onde nasce dúvida, nasce pensamento. Onde nasce pensamento repetido, nasce fixação. E isso é a raiz do desejo. A mulher pode até não estar interessada no início, mas se você consegue mexer com o emocional dela, fazer ela se sentir levemente exposta, curiosa, intrigada, ela vai lembrar. E quando você some depois disso, o cérebro dela entra em estado de pendência emocional. Ela quer saber o que você quis dizer, por que você disse aquilo, se você estava só brincando, ou se viu algo nela que nem ela mesma sabia. A crítica aqui vai para quem fala demais depois de provocar. Você não precisa confirmar nada. Provocação só funciona se vem com mistério, com controle, com aquele ar de "eu sei o que estou fazendo e você vai ter que me alcançar." É aí que o jogo vira, porque agora ela começa a ir atrás da sensação que você causou, e não vai admitir, mas vai pensar, vai rever a conversa, vai buscar você nos detalhes. Homens comuns tentam convencer, homens estratégicos sabem provocar e sumir. E o impacto disso fica ecoando na mente dela. Se você plantar uma semente emocional e desaparecer, ela mesma vai regar, com pensamento, com curiosidade, com desejo. 8. Seja imprevisível. Quebre o padrão que ela espera. Mulher perde o interesse quando consegue prever tudo o que você vai fazer. Ela pensa, ele vai responder rápido, ele vai elogiar de novo, ele vai querer me ver amanhã. E quando tudo acontece exatamente assim, ela perde a emoção, porque não há surpresa, não há mistério, não há intensidade. Se você quer ativar desejo em uma mulher, mesmo que ela não esteja interessada agora, você precisa quebrar o roteiro emocional dela. Ser imprevisível. Não no sentido de ser incoerente ou imaturo, mas no sentido de fazer o inesperado com intenção. Ela achou que você ia mandar mensagem? Você não manda. Ela achou que você ia responder na hora? Você demora. Ela achou que você ia elogiar? Você provoca. Ela achou que você ia insistir? Você some. Isso confunde e atrai, porque a mente dela não consegue se acomodar. Ela começa a prestar mais atenção em você, começa a esperar sua próxima atitude. E aí nasce um efeito viciante. Ela passa a pensar em você o tempo todo. Não por causa do que você disse, mas por causa do que ela não consegue prever. A crítica aqui vai para o homem que tenta ser correto demais, achando que isso vai conquistar. Você acaba virando uma rotina emocional. E rotina não causa desejo. O desejo nasce quando você ativa a parte emocional que ela não consegue controlar. E isso só acontece com estímulo novo, comportamento fora do comum, com quebras de padrão bem colocadas. Se ela achou que você era mais um, prove, com ações inteligentes, que não é. Mostre que você pensa diferente, responde diferente, age com mais controle, mais calma, mais domínio. Essa imprevisibilidade com elegância faz ela sair do piloto automático. E quando ela sai do piloto automático, você entra na mente dela. E homem que entra na mente vira desejo, mesmo quando antes não era nada. 9. Crie tensão nos detalhes e desapareça no auge. Você quer que uma mulher deseje você? Não é com palavras bonitas, não é com presentes, é com tensão bem construída e ausência no momento certo. A maioria dos homens exagera. Quando percebem que ela está dando abertura, eles se empolgam. Falam demais. Ficam tempo demais. Tentam manter o clima lá em cima o tempo inteiro. E isso quebra o efeito. Por quê? Porque o desejo feminino não é sustentado pela constância. Ele é alimentado pela interrupção emocional. Quando você cria um clima forte e some no auge, ela sente falta. Não porque você foi embora, mas porque você saiu no momento em que ela ainda queria mais. Isso vale em tudo. Na conversa, no toque, no olhar, no tempo que você passa com ela.
Você deixa sempre uma sensação de quero mais. E o mais poderoso? Fazer isso de forma sutil. Você a elogia de um jeito que toca. E muda de assunto. Você segura o olhar por segundos intensos. E olha para outro lugar. Você manda uma mensagem que mexe. E depois some por horas. A crítica aqui vai para quem se empolga demais quando as coisas começam a fluir. Você entrega tudo de uma vez. E quando ela percebe que já tem tudo de você, ela para de sentir. Agora, quando você deixa ela no auge da atenção, no pico da emoção, e desaparece com leveza, você cria um vazio, um buraco emocional. E é esse espaço que ela tenta preencher com pensamento, vontade, desejo. Você não precisa ser intenso o tempo todo. Precisa ser marcante no momento certo e ter coragem de sumir na hora em que ela mais queria que você ficasse. Esse é o segredo: criar tensão e deixar ela no alto, porque tudo que é interrompido no auge vira memória viva, e memória viva vira desejo que não passa. 10. Deixe ela sentir sua ausência depois da curiosidade. Se tem algo que transforma uma mulher desinteressada em uma mulher obcecada, é a ausência depois da curiosidade. E isso só funciona quando você já plantou uma semente. Você apareceu, causou impacto, fez ela rir, provocou, lançou uma frase que ficou na cabeça e sumiu. O que a maioria dos homens faz? Quando percebe que está engatando, quer continuar. Fica presente o tempo todo. Reforça o interesse. Demonstra tudo o que sente. Erro fatal. Porque quando a curiosidade dela está no nível certo, quando ela ainda está tentando entender o que você quis dizer, quem você é, como você pensa, é exatamente aí que você precisa sair de cena. Essa saída não é um vácuo infantil, é uma retirada estratégica. Você mostra que tem mais o que viver, mostra que não está à disposição emocional de ninguém, e isso mexe, muito. Ela pensava que você era só mais um, mas agora se vê pensando em você sem motivo aparente, lembrando de frases soltas, se perguntando por que você não apareceu mais. E isso é o início do desejo. A crítica aqui vai para quem não tem paciência de deixar o efeito acontecer. Você planta e já quer colher. Mas no jogo da atração, quem tem pressa, perde. A mulher precisa sentir o espaço que você deixou. Precisa perceber que mesmo sem estar mais ali, você deixou algo nela. E isso só acontece quando você vai embora no tempo certo. Não depois de entregar tudo, mas depois de causar o bastante para que ela continue com você na mente. Quando ela sente sua ausência depois da curiosidade, ela começa a procurar formas de te reencontrar, de puxar assunto, de aparecer sem querer. E aí, sem você correr atrás, ela começa a te desejar. E o melhor, por escolha própria. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante para ser desejado. Você só precisa saber ativar os gatilhos certos. A mulher que hoje não está interessada em você pode acabar te desejando profundamente se você souber se posicionar com inteligência. Desejo não é sorte, é construção, é presença firme, energia controlada, atitude misteriosa e sumiço na hora certa. É saber mexer com a mente dela antes de tocar no corpo. Agora me diz, qual dessas atitudes você já usou sem perceber? Ou qual delas você vai aplicar a partir de agora? Comenta aqui embaixo. Quero ouvir sua visão, sua experiência e acompanhar sua evolução. A gente cresce junto, trocando ideia como homens que pensam acima da média. Tamo junto. Esse é só o começo.